Então, olá a todas as pessoas já acompanhando aí. Mandar o alô para Ramon aí, que já mandou uma mensagem. Agradecer a presença de vocês, coisa linda, tá fazendo esse trabalho, tá dando continuidade. E deixar um recado importante aqui para a juventude, para as pessoas que gostam de escrever. Já a partir do próximo mês, que começa amanhã, nós estaremos iniciando algumas produções, e a live do último sábado de novembro já será com a possibilidade de escrever sobre as narrativas que foram contadas até agora. Então, nós já temos 2 pessoas confirmadas que trarão textos correlacionando alguns períodos, algumas problemáticas da nossa região com a história de Sobradinho. Então, estaremos fazendo uma conexão entre as diásporas ou os processos migratórios com a história de Sobradinho. Então, aspectos como a seca, como os grandes empreendimentos contribuíram com a formação da nossa cidade. Enfim, para quem imaginou que estaríamos finalizando ou parando esse trabalho com o processo eleitoral, infelizmente, essas lives que já estão marcadas já mostram para vocês que vocês estavam errados. Estaremos aí, inclusive, já escrevendo, trazendo pessoas que estudam sobre a seca, estudam sobre a história da nossa região, fazendo uma conexão com a história de Sobradinho. Mas, enfim, hoje é dia de trazer alguns aspectos históricos que eu não conhecia. Com certeza, muita gente de Sobradinho não conhece ainda, e que a família trará e visibilizará essa história que, com certeza, é muito bonita. Então, já dando uma boa tarde aqui a Isaac, a Eliel, Glaucio, e eu acho que ela está com o nome Maiane Campos, mas o nome não é esse. Ela vai fazer uma auto-apresentação aí para vocês. Enfim, boa tarde. A gente começa da mesma ordem que vai ser a narrativa para ficar mais fácil. Né, Isaac? Começa por você. Acho que é mais velho, né? Não sei. Dos que aqui estão, sim. Eu sou Isaac Martins da Silva. Sou filho do pastor José Francisco da Silva. Moro em Juazeiro. Desde... Seu áudio não está saindo. Não está indo? Eu estou ouvindo lá, Cleiton. Oi, Cleiton. Oi. Eu estou ouvindo, Cleiton. Está ouvindo, Cleiton? Isaac, nós não estamos lhe ouvindo. Eu estou te ouvindo. Eu estou lhe ouvindo, Cleiton. Agora, o microfone aqui está aberto. Ô, Cleiton, o seu microfone está fechado, Cleiton. Agora sim. Pronto, Oi, Isaac, tá vai me ouvindo? de novo. Ok. Sim. Boa tarde a todos. Eu me chamo Isaac Martins da Silva. Sou filho do pastor José Francisco da Silva, também da senhora Rita Martins da Silva, que moraram em Sobradinho por mais de 40 anos. E hoje, há 10 anos, eu já estou em Juazeiro, mas sou uma testemunha ocular da história de Sobradinho, pois cheguei aí ainda com 1 ano e alguns meses, e eu vi Sobradinho nascer, né, e crescer, e vi esse desenvolvimento também da história de Sobradinho, e vamos estar aqui tentando
fazer as nossas colocações conforme vivida aí na cidade de Sobradinho. Ok? Isso. Quem é a próxima? Márcia. Me ajude aí, Isaac. Márcia. Márcia. Tá o nome Maiane, mas é Márcia. Representa, Sim, pode falar, estamos ouvindo. Boa tarde a todos. O nome de problema do meu celular não sei se é Maiane. Eu sou Márcia Martins da Silva, filha do pastor José Martins da Silva. E hoje já tenho 5 anos de fã, sou casada, já tenho filhos, um 9 que vai fazer 16 anos. O áudio de Márcio está picotando, Gleide. De podermos contar a história do meu pai, que eu confesso que é muito bom poder contar do meu pai, da minha mãe, que é uma honra poder falar deles. Creio que é até difícil, porque se a gente fosse ficar o restante da tarde, entrar à noite adentro, com certeza ficaríamos para falar deles. Então, é uma honra. Muito obrigada aí pelo espaço. Pronto, Eliel. Pronto. Boa tarde a todos. Eu me chamo Eliel Martins da Silva, sou o filho mais novo do pastor José Francisco da Silva e da senhora Rita Martins da Silva. Eu sou dos irmãos, eu acho que o que é filho do município, eu e Silas, se não me engano. Desde quando meus pais chegaram aí, dos filhos de todos, eu acho que quem é filho do Sobradinho é eu e Silas. E assim, a gente, desde o início da história de Sobradinho, meus pais chegaram em Sobradinho, o município começando ainda, né? E eles vieram, como quase todos os outros vieram, procurando uma vida melhor para sua família. Eu me chamo Eliel Martins da Silva. Glaucio. Olá, boa tarde. Estão me escutando direitinho? Meu nome é Glaucio de Lima Silva. Como meu tio aí, ele falou que é o mais novo dos filhos, eu sou o mais velho dos netos, né? Então, é a minha alegria, a minha satisfação de vivenciar, recordar e transmitir a experiência humana de meu avô como homem, como pastor, com um legado que ele construiu para a nossa sociedade. Então, é uma alegria, uma satisfação, né? Desde agradecer a Cleiton por essa oportunidade. E tenho 33 anos, sou jovem, novo, nasci em Juazeiro, mas minha infância, meu crescimento, minha experiência, meu aprendizado, ele é todo construído na minha cidade, na minha comunidade, em Sobradinho, Bahia. Aqui casei também com minha esposa, é de Sobradinho também, cresceu, tem um filho, e enaltecer por esse momento tão rico, né? E é isso. Ainda bem que a Eliel não disse que era o filho mais bonito, que eu ia dar confusão já, né, Eliel? Isaac, aí nesse segundo bloco agora a gente começa com a narrativa.
E aí eu sei que vocês já se organizaram, né, combinaram aí, e a gente começa pelo Isaac, trará o aspecto mais histórico do pai, e aí, posteriormente, a gente vai na mesma ordem da apresentação. Pode começar, Isaac. Se houver algum corte no áudio, eu estou acompanhando tanto no Face quanto por aqui, pela plataforma. Aí, se houver algum corte e for uma parte importante da história, eu paro a fala de vocês e peço para repetir, viu? Pode ficar tranquilo. Pode começar, okay. Isaac. Então, meu pai, Cleiton, ele nasceu em Curaçá, na data de 25 de março de 1941, tendo como pai Aprígio Francisco da Silva e como mãe Isaura Vieira da Silva. Vivia em fazenda, né? E até os 18 anos foi agricultor e vaqueiro, né? E quando ele completou 18 anos, ele, como todo nordestino da época, tinha um sonho de construir a vida em São Paulo. Ele também foi um desses retirantes ruralistas que foi até São Paulo, mas durou muito pouco tempo lá. Ele adoeceu, pegou uma pneumonia e aí voltou no mesmo ano, que era 1959, para o Nordeste, né? E ele sempre comentava que no dia que ele voltou, na estação do trem, ele prometeu que nunca mais voltava a São Paulo. Mas não foi bem assim, né? Não foi a vontade dele que prevaleceu. Voltando aqui para Curaçá, onde ele morava, na fazenda Cacimbas, né? Hoje conhecida como Fazenda Pinto, ele continua a sua vida de vaqueiro e agricultor até 1962, quando ele conhece minha mãe na fazenda, na realidade em Barro Vermelho, que também é distrito de Curaçá, fazenda do meio onde minha mãe morava, e ali começa um relacionamento com ela, né? E na data de 16 de 5 de 1964, ele constrói um matrimônio com minha mãe, Rita Martins, e começa ainda lá em Curaçá, na mesma fazenda onde ele nasceu, a construir essa família. Em 1965, nasceu o primeiro filho, que é Josué, é o mais velho, o pai de Glaucio. Em 1966, nasce Josadac. Em 1969, nasce a primeira filha, chamada Hilma, que vinha a falecer em 1972. E quando, em 1969, ele novamente resolve voltar para São Paulo. Chegando em São Paulo, arranja trabalho. Ele trabalhou em uma fábrica de enxofre lá, fabricando enxofre. Trabalhou como cobrador de ônibus. E em 1970, nasce Samuel, lá em São Paulo, que é o quarto filho. Em 1972, foi o meu nascimento, né? E entre o meu nascimento e o de Samuel, a menina veio a falecer de paralisia infantil. Essa era uma das dores que minha mãe carregava, porque ela atribuía a morte de minha irmã à localidade que era São Paulo, né? Minha mãe sempre dizia que nunca mais voltaria a São Paulo, porque lá ela perdeu a filha e ela ficou... Foi um trauma que ela teve e carregou até por muito tempo isso, né? E aí, após o meu nascimento, ele volta agora para o Nordeste, ainda para a mesma fazenda
que morava em 1972, de março para abril, e quando em 1973, na exata data de 16/7, que era 16 de julho de 1973, ele vem com a família Sobradinho, né, com 4 filhos, que era Josué Dac, Samuel e eu. E aí começa a saga dele na cidade de Sobradinho, né? Chegando a Sobradinho, ele não conseguiu emprego na Chess, que era o alvo, né? Todos que vinham tinham esse alvo, mas ele tinha uma visão diferenciada, e aí, com um pouco que ele tinha juntado de dinheiro, ele começou a trabalhar com tecidos, roupas, conjuntos de jantar, e aí ele começou, graças a Deus deu muito certo, e ele iniciou aí, em 1973, chegando a possuir uma casa aí na Rua 6, número 7, na Quadrés 13. Na época, em 73, eram poucos vizinhos, inclusive ainda existem alguns lá ainda, da época dele, de 1973, que eram os pais de Quinininho, ali, Manel, também Dona Terezinha e seu Valdomiro, que ainda estão vivos, né, ainda moram na mesma casa que sempre moraram. Tinha seu Alcides, que morava em frente, ao lado morava um senhor que era de Recife, chamado Zé Priscila, que tinha uma vendinha, e por trás morava o irmão Nequinho, o esposo da irmã Auri, que era, na realidade, também um dos pioneiros aí de Sobradinho. Então, meu pai começa a ir a São Paulo comprar tecidos e trazer para Sobradinho e vender, tanto em Sobradinho como na região. Ele começou a expandir o comércio, aí começou a expandir para o lado de Santo Sé, ia para o lado de Santo Sé, também de Curaçá e Uauá. Chegando a um ponto, Cleito, que no ano de 1975, se eu não me engano, foi 76, ele ganhou de brinde da empresa Bonfinense duas passagens de brinde por ter ido a São Paulo e voltado por mais de 30 vezes. Por causa que o negócio deu tão certo que que todos os meses ele estava indo a São Paulo e voltando para comprar mercadoria pela demanda, porque não existia, na época, no ano em 73, 74, eram poucos comerciantes no ramo dele, então ele foi crescendo, né? E chegou meses aqui, pelo cálculo que eu fiz, teve meses que ele foi 2 vezes em São Paulo, ida e vinda, né? E assim ele continuou. Os vendedores era ele, Josué e Dac, colocavam os tecidos nas bicicletas, cada um saía numa bicicleta e saía em direção à Vila São Francisco e Vila Santana, que era justamente onde a maioria dos fregueses se encontravam, né? E aí ele continuou dessa forma até 1979. Quero aqui registrar também que em 1974 nasce Márcia, em 1977 nasce Silas, e em 1978, em dezembro, nasce Eliel, que era o último filho que ela teve. Chegou ainda a ter um aborto espontâneo em 1980, mas aí também já foi a última gravidez que ela teve. Então, até 79, ele era um grande empreendedor, aí era um grande comerciante dentro de Sobradinho, né? Só que em 1979 aconteceu um fato que quem era comerciante aí na época deve lembrar desse fato. Houve em Sobradinho uma debandada por causa da construção da barragem, da finalização, e aí quando finalizou a barragem, a maioria de pessoas
que moravam em Sobradinho, uma boa parte que moravam em outros estados do Brasil, voltaram, né? Terminando, então, isso afetou no comércio dele, porque o comércio dele era justamente crediário, então ele tinha muita coisa, muito dinheiro vendido a crediário em cartões. Eu lembro que quando esse pessoal foi embora, lá em casa ficou centenas de cartões e o pessoal foram embora e não pagaram, e na época foi um prejuízo muito grande, chegando ele a falir no ano de 1980, né? Quando ele faliu, ele ficou procurando um outro ramo que fosse também de vendas, né? E aí, em 1982, ele fez uma oração aí em Sobradinho, pedindo que Deus iluminasse ele, para que abrisse uma porta, para que ele viesse iluminar, para que ele chegasse a ver algo que despertasse ele, para que ele agora tentasse comercializar com isso. Ele chegou aqui em Juazeiro, e aí os mais antigos que viajavam em Juazeiro sabem que o antigo ponto da Joalina era lá na orla, onde hoje é as Casas Bahias, é ali em frente. Em frente tinha um senhor que chamava Seu Pedro, vendia lanches e cachorro-quente. Então ele chegou ali para lanchar na espera do ônibus, e quando ele sentou na cadeira ali na lanchonete, que ele olhou para a lanchonete, ele viu 3 cartelinhas de tempero lá na lanchonete de Seu Pedro, que era o nome do dono, do proprietário da lanchonete. Vendo isso, despertou a curiosidade dele, ele pediu para olhar e se informou com Seu Pedro onde ele poderia estar comprando, fazendo aquisição desses produtos. Quando Seu Pedro informou a ele que havia uma pessoa no mercado do produtor que vendia esses produtos. No próximo dia ele veio, saiu 5 horas da manhã de Juazeiro, de Sobradinho, chegou 6 horas em Juazeiro e procurou essa pessoa. Essa pessoa até hoje é viva, se chama Cissão, do Juazeiro do Norte, e aí ele conversou, comprou uma parte a dinheiro e a outra para quando terminar de empacotar e vender, vir pagar e comprar mais. Eu sei que ele pegou uma amizade com esse senhor, que ele passou de 83 até a década de 90, aos anos aí 91, 92, comprando a esse senhor, que foi justamente quem, na hora da necessidade, estendeu a mão a ele, né? E aí ele começou, em 83, a expandir agora o comércio de temperos, aí em Sobradinho, e a um ponto de começar a vender nos estados de Pernambuco, Piauí, Maranhão, Bahia, e, se eu não me engano, até ao Pará ele chegou a vender. Nesse período aí, eu queria registrar um fato aqui, interessante, é que com essa debandada do pessoal que foram embora, né, muita gente faliu, e nesse mesmo tempo chegou em Sobradinho famílias que foram praticamente expulsas dos seus lares, das fazendas onde moravam, e foi justamente por causa da barragem de Sobradinho. Então, chegou muitas famílias que eram apenas agricultores, pescadores, e tiveram que sair do seu local para vir para a cidade, isso sem nenhum amparo do governo, né? Todo mundo conhece isso em Sobradinho, todo mundo sabe, é algo que a gente conheceu várias famílias dessa forma, e quando o Gilberto narrou na live em que ele falou que aquele senhor tirou a sua própria vida, eu lembrei que justamente entre essas pessoas que vieram lá do interior,
porque chegaram em Sobradinho praticamente sem nada, passaram por situações difíceis, por muitas dificuldades, justamente porque foram expulsos de suas terras e não foram ressarcidos da forma que deveriam ter sido. Então, muitos que saíram, que foram expulsos de suas terras por causa da barragem, vieram para Sobradinho e viveram situações difíceis. Se você pesquisar aí, você ainda vai encontrar famílias que passaram por essas situações, viu, Cleiton? Eu queria registrar era algo que eu queria registrar. Então é o seguinte, a partir de 83 até o ano de 1990, meu pai expandiu o comércio, né? Chegando a ponto de, em 1985, quando Josué casou, ele doar uma parte, ceder uma parte das localidades que ele vendia, para que Josué agora também tivesse a oportunidade de também ter o seu próprio comércio e viver através desse comércio, que no caso Josué até hoje ainda vive com essa mesma região que meu pai cedeu a ele na época, porque era uma extensão muito grande de praças que ele tinha. Então, Josué casa em 85, em 87 já nasce Glaucio, né? Já começou a formar a família, e a família começou a se expandir aí em Sobradinho. Na década de 1990, a gente também começamos a expandir o comércio. Então, cada filho, Josué, Dac, Márcia, eu, Samuel, Eliel e Silas, como legado de meu pai, todos os filhos são vendedores. Queria registrar aqui isso. Tanto Márcia vive do comércio como vendedora, Eliel também no Rio de Janeiro, Josué, Dac, apenas Samuel por trabalhar na prefeitura, mas também, no momento, exerce também essa mesma função quando é exigido dele isso. Então, até a década de 90, finaliza aí, e quando chega em 2002, aí chega o dia mais triste da nossa história, que é o falecimento de minha mãe, aos 16 dias de setembro de 2002. Então, eu nunca tinha visto meu pai chorar, e vi meu pai chorar no momento em que minha mãe faleceu, no dia do seu sepultamento. Após isso, né, ele passou por uma situação muito difícil de solidão, né, e vindo a casar novamente em 2003, em outubro de 2003, fazendo agora matrimônio com uma senhora que ainda mora em Sobradinho, chamada Dejanira Terra, né? Após isso, ele se aposentou e cedeu todas as praças que ele tinha para os filhos trabalharem nas praças. Depois disso, ele vem até 2011, quando ele é acometido por um câncer de estômago, um tumor. Ele tira 60% do estômago em uma cirurgia, aqui no Hospital Regional de Juazeiro. Após isso, ele ficou um pouco debilitado, porque a cirurgia deixou ele um pouco fraco, né? E aí ele passou por um processo de quimioterapia, o qual ele não suportou, e o médico suspendeu as quimioterapias que ele vinha fazendo. Mas após um exame feito em 2012, o médico disse que ele estava curado desse câncer, né? Então, quando chega em 2015, não, em 2011 ainda, perdoe, nos 100 anos da Assembleia de Deus, ele é convidado a ser consagrado a pastor, por causa de 20 anos que ele tinha de presbitério na cidade de Sobradinho, e por exercer, por mais de 20 anos, esse ministério de presbitério.
e também ter mais de 60 anos. Então, a Convenção da Assembleia de Deus da Bahia achou por bem consagrar como merecimento a esses que já tinham trabalhado pela Assembleia de Deus. Em 2015, então, ele chega a falecer, né? Inclusive, semana passada, no sábado passado, dia 24, foi justamente a data, fez 5 anos que ele chegou a falecer aí em Sobradinho, né? E a história dele é essa, né? Mas, como cidadão sobradiense, ele participou de todas as etapas de desenvolvimento que Sobradinho teve. Eu me lembro que, quando a gente chegou em Sobradinho, em uma esquina era o Chafarizes, aquele valetão de lama que era da primeira, segunda ou terceira rua até o final da avenida, e no outro lado, na outra avenida, sempre ficava os lixões, né? Ali na Rua 7, se eu não me engano, ali perto da casa de Cleves, até 1989 ou 90, esse lixão ainda existia, e eles só pararam de existir justamente quando Sobradinho foi emancipado. Então, com o prefeito, logo quando chegou, mandou fazer tanto a limpeza desses lixões, como também o recolhimento de animais nas ruas. Então, a gente viveu todo esse tempo aí, também ele viveu todas essas etapas históricas, políticas e de desenvolvimento na história de Sobradinho. E aí eu quero finalizar aqui a minha parte histórica, né, dizendo o seguinte, que nos 42 anos que ele viveu em Sobradinho, foi uma pessoa que nos ensinou aos filhos a ter um caráter tanto cristão como um caráter pessoal que não fosse duvidoso, né? Então, eu trago em meu peito, trago na minha história o orgulho de toda essa história que ele passou aí nos 42 anos de Sobradinho e nos ensinou praticamente tudo que somos, nós devemos a ele. Eu quero encerrar dessa forma. Ok, Cleiton? Ok, Isaac. Você esqueceu de falar do período da Praça do Umbuzeiro, que você tinha me contado uma vez. Então, isso aí quem vai contar é Márcia, justamente porque foi justamente dentro do ministério dele, do ministeriado onde ele começou a exercer em 1973, a realizar o primeiro culto em Sobradinho, e com alguns irmãos, ele começou a chamar a atenção do pastor aqui, Manel Marques, em Juazeiro, justamente porque Sobradinho estava no início e ainda não tinha uma igreja evangélica da Assembleia de Deus. Então, o pastor soube que havia alguns irmãos aqui, né, que eram membros, eram crentes da Assembleia de Deus e que começaram a se organizar aqui, fazendo culto tanto na Praça do Umbuzeiro, como na casa de alguns irmãos que Márcia vai relatar. Ela tem aí o nome, ela anotou. E a partir desse momento aí, foi que nasceu a Assembleia de Deus no município de Sobradinho, justamente porque ele juntou-se com outros irmãos da Assembleia de Deus e começou a realizar esses cultos, chamando a atenção do pastor local de Juazeiro. Como Sobradinho era município de Juazeiro, então o pastor veio até Sobradinho e viu a necessidade de construir uma igreja aqui em Sobradinho. Márcia vai relatar isso aí para você, ok? Beleza, beleza. Vamos lá, Márcia. Dando continuidade aí, à história do meu pai, o Isaac falou, eu vou colocar
a questão ministerial dele, desde quando ele se converteu até o final, né, da sua vida. Então, como Isaac já disse, meu pai nasceu em 41, em 25 de março, lá na Fazenda Cacimba, onde alguns índios colocaram o nome de Pinto. Meu pai dizia que aqueles índios colocaram o nome de Pinto, e de Pinto aquilo ali não passou, não virou frango, porque não cresceu, os habitantes foram embora, né? Então ficou um lugar que ficou sem ser povoado, infelizmente. E aos 18 anos, o meu pai vai para São Paulo, e é lá que ele tem um encontro com Cristo, né? Dia 7 de julho de 59, meu pai aceitou Jesus. E eu, pesquisando algumas coisas sobre ele, sobre a história dele, eu observando e dizendo, meu pai, eu posso comparar a história do meu pai como do eunuco. Quando Filipe aborda o eunuco sobre o que ele lia, e logo Filipe explica sobre Jesus, e quando ele encontra água, ele diz, que impede você de bater? E eu considero a história do meu pai como uma história eunuco, porque no mesmo ano, meu pai desce as águas, se batiza no dia 16 de agosto de 59, porque logo ele retorna, né, para o Nordeste novamente. Então, ele aceita Jesus no ano de 59, 7 de julho, 16 de agosto, ele desce as águas, com apenas 1 mês e 9 dias que ele havia se convertido. Então, ele tinha plena convicção do compromisso que ele tinha assumido com Cristo, né? Então, realmente, a história do meu pai, falar dele é com muita honra que a gente vem aqui fazer. Ele tinha certeza. Ele retorna para o Nordeste, com ela, né? No ano de 64, no dia 16 de maio, meu pai casa no ano de 64 com a minha mãe e constitui uma família, né? Eu posso dizer que uma família linda de 7 filhos vivos, né? Porque tem a outra filha que infelizmente falece lá em São Paulo. Eu vi meu pai por muitos anos dizer que a volta dele para São Paulo, depois de casado, ele foi para São Paulo com Josué, Josadac, Hilma, e Samuel já ia na barriga da minha mãe. E ele disse, antes de voltar com a família, que se ele voltasse para São Paulo, ele queria que Deus castigasse ele. E ele costumava contar essa história muito triste, que Deus castigou ele porque retornou a palavra de certas coisas, como ele disse que Deus podia castigar se ele voltasse a São Paulo, porque tinha sofrido muito lá, e ele retorna para lá, passa lá 3 anos, e todos os filhos adoecem lá, só a minha mãe ficou de pé para cuidar deles. O meu irmão Josadac quase morreu, ficou mesmo, sabe? E a minha irmã, se lá, parece que passa 1 mês doente, e quando chega em um hospital, o médico olha para ela e diz, se você tivesse chegado antes, dava tempo, mas agora não tem mais jeito. Então, ela falece lá, e infelizmente a minha irmã foi lá enterrada como indigente, porque meu pai na época não tinha condição, então ele disse que foi um castigo, e que vai à igreja um dia, Deus usa alguém para fazer a história de Nínive, de Jonas, que desobedeceu, ao invés de ir para um lugar, foi para outro, e ele disse que ele também, quando ouve essa mensagem, ele toma uma decisão e volta rapidamente para o Nordeste. Aí é onde inicia a história dele, né? Como um cidadão sobradiense. Ele chegou Sobradinho no ano de 73, 16 de julho de 73, com 4 filhos,
né? Josué, Jodaque, Samuel e Isaac. E eu venho nascer no ano de 74. Minha mãe achou que eu nasceria em março, vai à casa do sogro, meu avô, eu nasci no ano de fevereiro, 9 de fevereiro de 74. Então, depois vem Silas, Eliel, depois 2 abortos a minha mãe teve ainda, um já com 54 anos, e os filhos formam uma família, termina de formar uma família na cidade de Sobradinho. É uma honra poder falar de Sobradinho, porque eu só não fiz nascer, né, lá, mas a minha mãe já morava em Sobradinho e meu pai, então é uma honra poder falar de lá, de Sobradinho, onde quero rezar o nome de algumas pessoas que fizeram parte da nossa vida, da nossa trajetória como cristãos, e eu não poderia deixar de falar da irmã Magnólia, da família Barbosa, falar da família de outras pessoas que ali passaram, do irmão José Vicente, a família de Careca. Então, tem várias que tem como você ser, Antônio Viana, que foram pessoas que trabalharam ali junto com a gente na época da minha mocidade, né? Ali foi muito bom, fazendo vários trabalhos. Então, meu pai serviu ao Senhor com muito afinco. Eu sempre costumo dizer que quando se tratava de levar o evangelho, ele não media esforços, ele não pensava 2 vezes, ele não se preocupava, porque gostava de fazer, era de levar o evangelho. Então, no ano de 79, o meu pai foi batizado no Espírito Santo na cidade no dia 13 de 37, ele foi separado para o diaconato. Sempre acontece, são algumas festas, então, foi uma festa da 107. Em 87 foi separado para o diaconato e serviu a honra a Deus. Como diácono, ele foi, eu posso dizer, um eterno diácono. 3012, na cidade de Juazeiro, ele foi consagrado presbitério. E eu posso dizer que meu pai foi um eterno evangelista. Ele evangelizou muitos lugares, não só na Bahia, como também no estado do Piauí. Ele, nas suas viagens, como Isaac colocou aí, que ele trabalhava vendendo, e ele andava muito no estado do Piauí. Em outros estados, mas o estado que ele mais andou foi o estado do Piauí. E evangelizava sempre por A conexão que não tá boa, por isso que estava cortando. Ver se ela volta. Mas, Eliel, se você quiser dar continuidade enquanto ela retorna, pode ficar à vontade, viu? Voltou. Costumo dizer o que ele... Foi com certeza a mensagem da graça. O tema dele uma apostila que tem um tema... Márcia, você está ouvindo a gente? A lei Márcia. E a graça. E ele diz, né, vai falar sobre... Oi. Sua conexão caiu e o seu áudio... Oi? Seria bom você retornar para o ponto de quando ele foi batizado no Espírito Santo. A gente não ouviu o nome da cidade. Foi na cidade de Salvador. A conexão estava... Foi batizado... Está cortando, né? Na cidade de Salvador, no ano de 79. Pronto. Pode continuar a partir daí. Em Salvador, no mês de novembro, 30 de novembro de 79, ele foi batizado com o Espírito Santo na cidade de Salvador. Ele comentava que ele tinha aceitado Jesus em 59, né?
e ele só foi batizado no ano de 79. Então, depois, 30 anos depois. Então, ele sempre falava que ele tinha, mas ele foi usado, e no ano de 87, só interrompendo, está passando um carro de som aqui sobre questão política e está muito barulho. A gente espera, a gente espera, deixa passar. Eu pensei que essa doença só tinha em Sobradinho. Né? Não é só em Sobradinho, não. Aqui também. Continuamos aí, eu acho que já dá para... Então, já está indo um barulho aí. Então, na cidade de Salvador, dá para ouvir. No ano de 87, nesta feita na cidade de Centro-Sé, no mês de março, dia 13 de março de 87, ele foi separado para o diaconato. E ele serviu como diácono à igreja de Sobradinho, com muita honra. E no ano de 90, dia 30 de dezembro, ele foi consagrado ao presbitério. Então, eu costumo dizer que meu pai foi um eterno evangelista, porque ele evangelizou não só na cidade de Sobradinho, mas em vários outros lugares. Na região do Salitre, o Vale do Salitre, meu pai evangelizou muitos lugares por ali. Ele saía sempre na quinta-feira, né? Por vários anos, meu pai e a minha mãe saía na quinta-feira à tarde e ele chegava na segunda pela manhã. Então, ele andava muitas léguas a pé, às vezes sem dinheiro, ia com o dinheiro da passagem. Eu quero registrar aqui a irmã Josefa Jatobá. É impossível falar da história de meu pai e não falar da história de Sobradinho e de algumas pessoas que passaram pela vida. Então, a irmã Josefa Jatobá, que o Senhor já recolheu já há muito tempo, ela era tesoureira da igreja na época. E o meu pai ia evangelizar aquela região do Salitre, ela dava o dinheiro das passagens e eles caminhavam muito, porque eram vários lugares. Então, eles, às vezes, sem dinheiro. Eu lembro que ele levava tempero, especiarias. Nessa época que ele evangelizava no Salitre, a gente já trabalhava com tempero, eu era criança, mas lembro. E ele levava tempero, especiarias para vender, para ajudar na despesa de ele, né, sair de um lugar para outro. Contava com o apoio dos irmãos que recebiam eles lá, né, e ele evangelizou muito o Vale do Salitre. Por isso que eu falo que meu pai foi um eterno evangelista. Então, o texto que meu pai mais pregou, quem não ouviu meu pai pregar sobre a mensagem da graça? Eu acho que é impossível alguém não ter ouvido. Na cidade de Sobradinho, os irmãos que frequentavam a Assembleia de Deus, com certeza, alguém ouviu meu pai pregar sobre a mensagem da graça. Era a mensagem que ele mais pregava, né? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A mensagem que mais ouvimos ele pregar. Então, e no ano de 2011, em 5 de dezembro, de junho, melhor dizendo, ele foi ordenado ao ministro do Evangelho pela Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia, em Boca do Córrego. Ele foi ordenado a ministro, a pastor. Nessa época ele já estava doente, né? Ele operou, se eu não me engano, no mês de março, e em junho houve, né, essa festa em comemoração ao centenário das Assembleias de Deus, onde vários pastores foram ordenados a ministro do Evangelho, vários irmãos presbíteros foram ordenados a ministro do Evangelho, e o meu pai fazia parte desse número de irmãos que foram ordenados, né? Então, quando meu pai chegou em Sobradinho, como disse Isaac,
quase não era povoado. Ali havia poucas casas e tudo estava no começo. Ele fez parte junto com algumas famílias, da história da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Sobradinho. Em 73, né, meu pai chegou em julho de 73, e em 73 houve o primeiro culto feito em frente à casa da irmã Yolanda, embaixo de um pé de embuzeiro. E ali se encontrava a família do irmão Cícero Lira. Não sei se alguém conhece o irmão Cícero Lira, que é esposo da irmã Eva. Da família Barbosa, né, Magui, a irmã Maria Barbosa, que também já foi recolhida, irmão Manuel, do irmão Everaldino Costa, acho que Isaac conhece aí quem da família do irmão Luiz Paz, que estava aí na Vila São Francisco também, do irmão José Nunes, esse eu não conheço bem, os outros sim, mas esse não, a irmã Yolanda, o irmão Cândido Vitorino, com certeza aí Glaucio conhece, Isaac também conhece, e José Ulisses, o irmão Cândido Vitorino e José Ulisses, nessa época, eles eram solteiros ainda. Esses outros já tinham família, mas José Ulisses e Cândido Vitorino, eles ainda eram solteiros, dois. E depois de ter sido realizado o primeiro culto, em frente à casa da irmã Yolanda, debaixo desse pé de umbuzeiro, né, que pé de umbuzeiro famoso. Disse a irmã Magnólia essa semana para mim, que esse pé de umbuzeiro não era para ter saído daí, né? Eu acho assim que Sobradinho deveria plantar ali, nesse mesmo lugar, um pé de umbuzeiro, porque ele tem uma história para contar de muitas coisas, feiras, cultos e outras coisas, né? Então, depois que houve o primeiro culto, o pastor Manuel Marques veio com uma caravana para Sobradinho para realizar o segundo culto. E ele trouxe uma caravana, né, para realizar esse culto. E no meio dessa caravana, lá estava o irmão Antônio José de Santana. Quero registrar aqui que o irmão Antônio José de Santana, ele faz parte da história da Igreja Assembleia de Deus de Sobradinho, tanto no início como no final emancipar, porque a igreja, ela, no caso, ligada a Juazeiro, né? Então, quando a igreja foi para o estatuto da igreja, o pastor Antônio José de Santana, que foi o primeiro presbítero com ação pastoral a tomar conta desde o início, também no final ele está lá. E por causa do estatuto ele teve que ir embora. Ele foi um pastor que passou 2 vezes em Sobradinho, na Igreja Assembleia de Deus. Então, Manuel Marques veio dirigir o segundo culto e viu que já tinham várias pessoas aí, né, naquele local, onde se reunia em Sobradinho para louvar a Deus. O meu pai está aí no meio deles, né? Então, o irmão Antônio José de Santana, saudoso Santana, como a gente chamava, né? A gente não costumava chamar Antônio José de Santana. Perdi a conexão. Voltou aí? Posso continuar? Conexão aqui, eu vou voltando. O irmão Manuel Marques, né, o pastor Manuel Marques, colocou o irmão Antônio José de Santana para tomar conta ali, né, daquele ministério que iniciava os seus primeiros passos. A ação pastoral, ele era presbítero na época, realizando os cultos 2 vezes por semana na casa do irmão Chagas. Esse irmão Chagas, ele não reside mais em Sobradinho. E foi crescendo, né? Várias pessoas aceitando Jesus naquele lugar, o espaço foi ficando pequeno, e eles passaram a fazer os cultos na casa do irmão Miguel. Eu também não conhecia esse irmão. Eu era muito pequena, né?
quer dizer, eu não era nascida ainda aí, em 73. Então, eles passaram a realizar o culto na casa do irmão Miguel, e também ficou pequeno espaço. Então, Manuel Marques veio e combinou com o pessoal que precisava construir um templo. E aí foi construído o primeiro templo da Assembleia de Deus em Sobradinho, na N14. Muita gente conhece hoje, acho que funciona outra igreja lá, mas por muito tempo a Igreja Assembleia de Deus funcionou ali naquele lugar, na N14, Rua 3. E quem ficou como pastor, não era pastor na época, foi o irmão Antônio José de Santana, que ficou lá, né? Então, construiu esse templo, foi inaugurado em 76, o templo na N14. No ano de 76, foi inaugurado, eu tinha apenas 2 anos. Nessa época aí eu não me recordo, eu venho me recordar do tempo de ir para a igreja, ali naquela época, já tinha aí mais ou menos de 6 a 7 anos. Ia para os círculos de oração, ia sozinha, cidade pequena, pacata, não tinha problema nenhum, então eu ia sozinha, morava na S13, Rua 6, a gente ia para a igreja, eu ia sozinha, lembro como hoje, pela manhã, saía 8 horas, e ia para o círculo de oração, que era regido pela irmã Manólia na época. Então, por isso que eu falo que ela tem história na vida da gente, né? Então, no ano de 76, a igreja na N14 foi inaugurada, foi o primeiro templo. E o irmão Antônio Santana, com ação pastoral, porque ele era presbítero, ficou lá até o ano de 1980. E aí, de 80 foi para frente, foram outros pastores, passou o irmão Gervásio, passou o irmão Enoque, irmão Pereira, e outros pastores estiveram lá, né, nessa época. E o meu pai, ele dedicou a vida deles para servir a Deus, né, para servir a igreja, como diácono, como presbítero, e depois como pastor. Eu quero colocar aqui uma questão de que hoje a gente vê muitas pessoas serem evangelistas ou pastores ou pregadores do evangelho e que eles vão pregar em determinados lugares, eles só vão se alguém pagar, se a igreja pagar, eu vou por tanto, eu vou por 5.000, eu vou por 10.000, mas o meu pai, ele evangelizou por onde ele passou, ele nunca foi mas por amor à obra, né? Foi por a obra que ele dedicou toda a sua vida. E o irmão Antônio José de Santana, ele foi um dos poucos homens que eu posso dizer que trabalhou com muito afinco na cidade de Sobradinho. Eu quero registrar um fato na construção da Assembleia de Deus, já ali na Avenida José Balbino. O irmão Antônio Santana, ele construiu os bancos daquela igreja, a primeira bancada foi construída por ele, e ele ficava de manhã de 7 às 6 da tarde, e à noite ele estava na igreja, e ele dizia assim, chamava a gente de senhora, sabe, eu tomo vitamina para ficar em pé o dia inteiro. E ele era um homem muito simples, muito humilde. Um dia ele estava na construção daquela igreja na Avenida José Balbino e um jornalista chegou lá para entrevistar o pastor da igreja e procurou a ele. Ele estava com a roupa assim, papel, e perguntou a ele pelo pastor da igreja. Ele estava dentro de um buraco, trabalhando. Quando ele saiu, ele disse, eu sou o pastor da igreja. E o jornalista ficou assustado, né? Achou que ia achar um homem ali todo arrumado, talvez com um bom carro, mas não, o irmão Antônio Santana estava ali trabalhando na obra. E eu costumo dizer que, igual o irmão Antônio José de Santana, são poucos que a gente encontrou e que vai encontrar. Oxalá a gente encontre pessoas que Deus ache espaço para realmente trabalhar. Porque não é fácil hoje encontrar pessoas que estejam dispostos a renunciar tudo para servir a Cristo, como realmente aquele homem serviu.
Eu quero também registrar aqui a pessoa da irmã Angelina. Não sei se alguém aí conhece. A irmã Angelina, ela é do irmão Chaguinhas Tocador. Angelina trabalhou na construção daquele templo, da Avenida José Balbino, como poucos homens trabalhou naquele lugar. Ela puxava corda para que o concreto subisse, para bater a laje, como poucos homens. Era uma força que ela tinha, que eu não sei, como mulher tinha tanta força como ela tinha. E ela puxava a corda, sorrindo, com felicidade. E aí, agora eu volto a falar de Magnólia, ela disse, Márcia, se hoje fosse construir um templo desse tamanho, desse porte, a gente não construiria só com o trabalho dos irmãos, como foi construído, com mutirões, e as pessoas que contribuíam com tanto amor. O irmão Pio, eu lembro que a última etapa da laje, aquele homem deu uma quantidade de sacos de cimento que, sinceramente, só Deus para recompensar. Então, assim, tem pessoas, o Manuel da Serraria, que contribuiu muito ali. É difícil falar da história de meu pai e não falar da história de Sobradinho e de muitos homens que passaram por ali, né? Então, realmente muito gratificante poder falar deles. Então, continuando aí, falar um pouquinho mais de meu pai mais para frente, né? Meu pai, ele tomou conta do campo de Poço de Fora. Nessa época aí, eu era solteira, ele passou 3 anos no Poço de Fora, foi o local onde ele se criou, né? Do município de Cuiaçá, Bahia, Poço de Fora, e onde ele nasceu, a Facimba Cacimba, distrito de Poço de Fora. Então, ele tomou conta desse campo durante 3 anos. Os meninos eram solteiros, que ele o Silas, eles não eram evangélicos ainda nessa época, e meu pai foi tomar conta do campo, e eles bebiam muito naquela época, né? E eu ficava preocupada. Uma vez eu, muito preocupada, falei para o meu pai, o senhor vem, volta para casa, para cuidar da sua casa, porque senão o senhor vai cuidar dos outros e a sua casa se perder. Mas eu costumo dizer que meu pai era um homem muito íntegro, um homem de muita oração, que leu muitas vezes a Bíblia, e ele dizia assim, eu oro todos os dias. Se você chegasse na casa do meu pai de manhã, 9 horas, ele estava orando. Se chegava de tardezinha, ao entardecer, ele estava orando. E ele dizia, ou vem de um jeito, ou vem de outro. Se não vier por amor, vai vir pela dor. Dentre os filhos do meu pai e minha mãe, eu fui a única que não saí da igreja, fiquei todo o tempo, com muito orgulho, não fui, né? Não saí da igreja, e meus irmãos todos foram, mas voltaram, né? Ainda tem alguém fora do redil que tem que voltar, a não ser que queira passar pela dor, como dizia meu pai, ou vem por amor, ou vem pela dor, né? Então, a história do meu pai está atrelada à história de muitas pessoas, de mulheres e homens que fizeram parte da história de Sobradinho, e que fizeram história na igreja, né? Na história da Igreja Assembleia de Deus de Sobradinho. Quero dizer também uma coisa que falar de minha mãe é uma coisa muito boa. Para mim é falar de ternura. Eu posso resumir que é falar de carinho, de bondade, de ser parceira, de ser amiga. Eu desconheço alguém, criança, ancião, jovem, mulher, homem, que não gostasse de Rita Martins. Era uma pessoa muito querida. Recordo-me que no enterro de minha mãe tinha muita gente, mas muita gente mesmo. E ela era uma pessoa muito querida. Ela era uma pessoa muito doce, muito amiga. Ela não era simplesmente uma mãe. Ser mãe como minha mãe era é algo muito relevante. Desculpa. É impossível falar de minha mãe e não chorar. Já poder falar do meu pai é diferente. Meu pai era um homem muito íntegro, muito honesto.
não suportava dever a ninguém. Recordo-me que um dia ele pegou um boleto e falou assim: Márcia, olha aqui a data desse boleto, vencimento. E ele confundiu, o mês era julho e ele achou que era junho. E ele foi caindo assim no chão e eu agarrei, pai, ele disse, eu tô devendo. Eu falei, não, pai, ainda vai vencer no outro mês. Aí ele levantou assim, e eu falei, pai, calma. Ele disse, eu não sou um homem para dever. E realmente o pai era um homem muito íntegro. Falar de meu pai, não dá para esquecer a inteligência dele. Ele foi um homem muito inteligente mesmo. Isaac não falou aí sobre essa questão, mas quando meu pai ainda era criança, ele estudou naquela época que eram livros. Os alunos estudavam os livros. Os livros que eles usavam naquela época correspondia hoje ao Fundamental 1, de primeira a quarta série. Meu pai estudou todos os livros e o professor entregou a sala para ele e disse, eu não posso continuar dando aula para uma sala onde o aluno sabe o mesmo tanto que eu. Então, o professor entregou a sala para o meu pai e ele continuou dando aula. Só que a gente sabe que não tinha documento para provar que eles tinham estudado, né? Como não tinha condição na época, ele não continuou estudando. O sonho dele era ser um tenente da Marinha ou um professor de português. E ele quando eu já era moça, já 17 anos, a gente foi estudar, a igreja de Juazeiro colocou um curso de teologia e o meu pai queria estudar teologia, né? Mas ele não tinha um documento que indicasse que ele tinha estudado. Aí foi na época que a DIEC 15 disponibilizou documentações para as pessoas que tinham estudado livros na época, e lá, né, na DIREC, ter uma prova para receber um documento que identificasse que eles tinham estudado. Meu pai fez, né, recebeu o documento e matriculou-se na escola, parece que é DIT, ali em Juazeiro, e fez o supletivo do primeiro grau, porque o sonho dele era fazer teologia a nível médio, mas ele não tinha como fazer. Então, ele fez o supletivo do primeiro grau, fez só 5 vezes a prova, cada disciplina, português, matemática, história, geografia e ciências, cada uma vez, e ele passou, tirou de letra, era muito inteligente, quem chegasse na casa do meu pai via um mapa mundi na cozinha, então, se você perguntasse qualquer coisa a ele de geografia, ele sabia te dizer e apontar onde estava, muito, muito inteligente. Perguntasse a ele alguma coisa em português, ele dizia com a regra, então era um homem de muita inteligência, e chegou a ser considerado, chamado pelo pessoal da igreja de enciclopédia ambulante. Então, assim, meu pai, você perguntava uma coisa, ele sabia muitas referências bíblicas, um homem que estudou muito. Então, a inteligência do meu pai era algo admirável, muito admirável. E essa inteligência dele, ele usou para servir a Cristo. Usou para evangelizar, ele usou para ler muito a Bíblia e para pregar bastante. Era um homem calmo, não falava muito, de poucos amigos, mas quando ele começava a pregar, aí ligava assim um botão, que nem diz meu irmão Daqui, ligava assim então e ele não parava mais. Aí agora tinha que puxar no paletó dele para ele parar de pregar, porque realmente era tudo, acho que se resumia na vida dele a isso, a evangelizar, a levar a mensagem do evangelho. Passou 3 anos no Poço de Fora e ele andou muito por aquela região, Batamuté, vários lugares evangelizando aquela região. Depois ele retornou, né? E antes de a minha mãe falecer, ele passou ainda no Pissarrão, ficou 6 meses ali, e depois retornou, foi o último campo dele aí. Mas meu pai contribuiu muito
na cidade de Sobradinho, não só ali, como em vários outros lugares, evangelizando e levando a mensagem, né, que salva. Era a mensagem que ele pregava. Costumava dizer que a igreja que não pregasse o evangelho, essa não era igreja. Então, meu pai deixou um legado, né? Quando a gente era criança, todos os dias, pela manhã, antes do café, todo mundo tinha que sentar ali na sala para ele fazer o culto doméstico. Então, ele deixou a semente plantada, os filhos saíram, foram, né? Saíram da igreja, mas retornaram porque a semente ficou com ele. Graças a Deus, como diz a Bíblia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente pode dizer isso. O irmão José Vicente costumava dizer que uma irmã orava e os filhos aceitaram Jesus depois que ela morreu. Eles viram o lugar onde ela orava. E a minha família, os meus irmãos, é fruto da oração do meu pai, que orou muito, muito mesmo, né, para que os filhos dele estivessem na casa do Senhor, e os seus netos, né, que chegaram depois, né, a história de Glaucio, do meu irmão Josué, é muito linda. Então, eu só tenho que agradecer aqui, compartilhando a história do meu pai, atrelada à história de Sobradinho. Muito obrigada, agradeço imensamente poder estar aqui participando desse programa. Cleiton, muito obrigada mesmo, Deus te abençoe, continue abençoando a cidade de Sobradinho, a todas as igrejas que por aí estão prestando o seu belíssimo trabalho. Obrigada. Por nada. Vamos lá, Eliel. Está aberto o microfone. Eu estava com fone de ouvido, porque tem um pessoal aqui em casa e Pronto. tá um som um pouco alto, um pouco emocionado em falar de meu pai e minha mãe, né? Só para complementar aí o que Márcio e Isaac falaram aí. Meu pai era um verdadeiro evangélico. Eu lembro que ele falava assim, ele dizia que tinha pessoas revoltadas com muita gente que não é evangélico, fala mal de evangélico, aquela coisa. E tinha gente que falava assim que tem um monte de crente safado. Ele dizia, tem safado querendo ser crente, não existe crente safado. E isso é verídico. Só lembrando essa parte aí que Márcia falou aí do tempo que ele evangelizou fora, na época que ele evangelizou ali no Poço de Fora, que ela mencionou que a gente bebia muito naquela época, meus pais foram lá para Poço de Fora, passaram esses 3 anos lá, e eu me recordo muito bem que a gente ia para lá, o que Márcia falou, ele evangelizava por amor mesmo, era um verdadeiro evangélico. E meu pai recebia equivalente para ele pagar, acho que o aluguel da casa que eles moravam. Eu me recordo muito que eu já vendia tempero nessa época, e para completar o que eles iam comer, porque o que eles ganhavam não dá para eles viver lá. Eles levavam tempero para completar a renda. Isso é um fato verídico. Eu vivi isso lá. E na questão do salitre, eu era pequeno ainda, meus irmãos já eram maiores e não estavam na igreja, só não Márcia, né? Eu cansei de ir com meu pai e minha mãe, e a gente ia, me recordo muito bem, quinta-feira, sexta-feira, e Márcia não mencionou aí, para quem não sabia, para quem não sabe, minha mãe não tinha muita saúde. A gente pegava o ônibus da Joalina,
ali no Salito, e minha mãe caminhava 2, 3 léguas a pé. Cansei de ir com meu pai e minha mãe. Mas ela nunca reclamou. Nunca. Onde meu pai ia, ela ia junto e pregava o evangelho. Muito bonito, né? Quando eu lembro dessa época. E o que Márcia falou, o pai era uma verdadeira enciclopédia. Nessa época aí que o pai ainda não tinha feito o supletivo, ele tinha o primário, como a Márcia falou. Só com o primário, Cleiton, a caligrafia do meu pai, poucas pessoas têm. Isaac lembra, Isaac? Muito bonita a do meu pai. Assim, ele, uma verdadeira enciclopédia. Me lembro muito bem essa época aí que, antes de minha mãe falecer, em 2000, eles foram pro Sarrão. Foi o último campo que meu pai evangelizou. E assim, falar do meu pai e minha mãe, como mais falou, não tem como se emocionar. Aí, sim, o dia mais triste da nossa vida foi em 2002, quando ela foi embora. Eu tenho um primo aí em Juazeiro, eu me recordo muito bem, à noite, a gente conversando lá, e ele dizia que não gosta de tia Rita, não gosta de ninguém. E falar deles não tem como se emocionar. Não se emocionar. Mas isso aí. Não vou demorar muito, porque eu não pendurei, assim, não escrevi muita coisa. Falei para Isaac que eu ia. O bate-papo ia falando e aí ia te abrindo o contato com todo mundo. Mas é isso aí. A história do meu pai e minha mãe é muito bonita. Esse tempo todo que meu pai e minha mãe morou em Sobradinho, às vezes que eles iam para a igreja. Eu acho que até você viu isso aí, Cleiton. Onde eles iam era de mão dada. Eu acho que o velório da minha mãe, em 2002, poucos velórios em Sobradinho juntou tanta gente. Poucos que eu vi na minha vida. Talvez o dia mais triste da minha família. Depois do dia que meu papai faleceu. Mas assim, a gente guarda com lembrança boa. E o que ele fez ficou legado. Aí tem um sobrinho meu hoje que tem 30 e poucos anos e hoje é pastor, graças a Deus. Esse legado que meu pai levou. Eu tenho vários amigos aí, Sobradinho, que fez parte da nossa infância aí, que hoje está no evangélico. Eu posso ter assim, com certeza. Foi através do evangelho que meu pai pregou em Sobradinho. O daí mesmo, o Edivan, que Deus levou. Que você conheceu, Cleiton, aí, um grande amigo nosso que Deus levou. E essa família de São João hoje aí, Dona Isabel, quase todo mundo é evangélico hoje. Foi através do ministério da palavra que meu pai levou aí. E assim, a gente é muito grato. O que Márcia falou, dos nossos irmãos que saíram e votaram, e tem alguém ainda fora, mas Deus sabe de tudo. Vai chegar a hora, maneira. Mas obrigadão aí, Cleiton, pelo espaço. Assisti a live de Gilberto Balbino. Muito bonito, muito bacana. Uma família que também chegou aí no início da história do município. E muito bacana. Continua com isso aí. Muito bacana mesmo. Obrigadão aí. Joel, nós vamos continuar. Tô já para perguntar quem é esse irmão que não voltou ainda. Não sei se eu tô olhando. Daqui a pouco a gente descobre, né, Glaucio? Glaucio vai entregar aí. Certeza. Dando continuidade, eu estou segurando meu coração
esse momento tão ímpar, né? tão singular, de recordar a história do meu avô, da minha avó, né? Que lembrar, falar de minha avó sempre também traz essa lembrança boa. A avó é uma figura de ternura, como minha tia falou, né? De você se sentir bem, se sentir confortável, se sentir seguro próximo a ela. E eu me recordo, apesar de perdê-la ainda adolescente, mas o pessoal até costuma dizer que eu pareço com minha avó, meu temperamento, né? Calmo, paciente, o mundo desaba e eu continuo aqui no sossego, na tranquilidade. Então, o pessoal me chama de Dona Rita, né? Fazendo essa analogia de comparação, né? Essa semelhança. Mas minha avó é sempre guardada em nosso coração, né? Falar do meu avô, eu me recordo esse ponto principal, que é a respeito do conhecimento da palavra. Meu avô era aquela pessoa que, como diz Agostinho, ele foi ferido a sua consciência, o seu coração pela palavra. E desde então amou. Amou com todo o coração, amou com toda a sua vida, se dedicou, se entregou, renunciou a si mesmo, como o apóstolo São Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Toda a minha vida é direcionada a esse propósito, né? Como o próprio São Paulo vai dizer lá, o Lucas narrando lá em Atos dos Apóstolos, que ele vai referenciar nesse sentido, quando ele diz, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha vocação. Meu avô, ele cumpriu com alegria. Cumpriu com alegria, cumpriu com esmero, cumpriu com dedicação, cumpriu com todas as forças, tudo que vinha à sua mão ele fazia com amor, com carinho, com consciência do propósito e da vocação que ele tinha em seu Senhor. Esse conhecimento que ele tinha da palavra, né? Os irmãos sempre diziam assim, quando tinham esse contato, né? Papai, seu avô, eu acho que ele sabe todos os textos da Bíblia. Ele sempre tem uma fundamentação bíblica, e ele era muito conhecedor das escrituras sagradas, e esse gosto pela leitura. Meu avô, e eu queria destacar nesse aspecto, tanto a sua fé, o seu modelo de fé, o seu modelo de caráter, o seu modelo de exemplo a ser seguido. Meu avô também deixa um legado de gosto pela leitura. E eu tenho aqui alguns livros que ele deixou para mim. E aí os meus tios aí, eu não vou, é meu aqui, é meu patrimônio, é parte de meu avô. Ele me deu aqui 2 livros, vocês dão para ver aqui, que é sobre hermenêutica bíblica, né? São livros que direcionado ao princípio, né? O processo de interpretação bíblica, o método histórico, gramático. Então, meu avô, ele me deu esses 2 livros, né? Outro livro também chega a estar acabadinho aqui, mas era um manual de escola dominical, que tem todo um contexto de uma mini teologia sistemática, né? Então, ele também... Mas o livro, assim, que mais me inspirou, que mais mexeu com o meu coração, é esse livro aqui, né? Heróis da Fé. Esse livro aqui, meus tios aí, me desculpe, mas aqui vai ser por neto e para a posteridade, vai seguir. Mas esse livro aqui fica no meu coração porque ele retrata a história de 20 homens, a sua biografia, a sua história de fé, de legado, de serviço, né? Savonarola, Lutero, Guilherme Carey, Hudson Taylor, Charles Spurgeon, Charles Finney, e aí vai, né? Todo esse legado desses homens aí que deixaram na história, né? Da igreja, de uma sociedade, né? Jonathan Edwards, e por aí vai. E meu avô deixou esse livro aqui, mexeu bastante com o meu coração, fala sobre a vida extraordinária desses homens, e meu avô, ele também é esse exemplo de fé. Quando a gente fala de herói da fé, no sentido de ser um homem ilustre em valor, meu avô foi um valente, foi um guerreiro, foi alguém que dedicou a sua vida à obra do Senhor com alegria, né? Não media esforço. Aquele típico
pequeno cristão, o pequeno Cristo que está sendo formado por meio da experiência genuína de encontro com Cristo, no sentido de que ele ali a teoria da vivência, né, escriturística, e coloca em prática, coloca em ação. E é essa ação que é movida em amor. Meu avô, ele traz esse legado, né? Eu lembro que quando eu chegava pequeno, isso eu nunca esqueço, na casa de meu avô, como minha tia falou, tinha um mapa lá na cozinha, mas era mapa, era um monte de texto bíblico, ele botava lá, você entrava, já estava lá, os quadros, né, ele fazia com a letra dele mesmo, né, e assim, ele tinha isso, né, eu lembro que tinha lá ele falando de um texto sobre jogo, né, que gera porfia, dissensões, e meus tios tudo doido por bola, né, e assim, futebol, e aí, assim, de uma certa forma, esse cuidado que ele tinha, essa firmeza, né, tem todo esse sentido. Esse livro, eu acho assim, tem algumas marcações dele, né, eu acho assim, meu avô, ele era muito sistemático nesse sentido, até na leitura, né, ele coloca aqui que ele começou a ler esse livro aqui no dia 19 de abril de 2003, às 16 horas, está aqui, registrado. Ele começou a ler esse livro e ele encerrou a leitura dele em 31/5 de 2003. Então, ele leu o livro em 19 de abril de 2003 e concluiu a leitura dele no dia 31/5 de 2003. E é engraçado que ele não fez só uma leitura, ele fez 2 leituras desse livro, né? E aí ele registra aqui também, está aqui registrado. Ele fez. Aí a outra leitura que ele fez desse livro, uma releitura, foi no dia 25 de julho de 2006 e concluiu a leitura no dia 18 de setembro, 18/9 de 2006. Então, ele fez 2 leituras e me presenteou com esse livro, deu para ler, e aqui eu fiquei como tombamento, né? Aqui a recordação, o legado, e esse gosto pela leitura, né? Meu avô, ele, como minha tia falou, ele mesmo numa idade já avançada, mas o gosto de fazer a teologia, e ele conseguiu fazer o curso de teologia, isso nos inspira, né? Esse mover para a educação, para o ensino, de querer a leitura, isso moveu o meu coração, de certa forma, né? Essa trajetória social de meu avô, trajetória de fé, isso nos inspira, isso nos transforma, isso nos traz como hábitos para a nossa vivência de experiência de fé, né? E eu fiz meu curso de teologia no nível superior, terminei meu curso de ciências sociais pela Univasf, e assim, a gente vai continuando, porque o conhecimento é algo que é inesgotável, a gente sempre vai aprofundando, a gente vai conhecer essa temática que o nobre colega Cleito, né, aponta. Falar de si é sempre algo profundo, é sempre algo que move com o nosso coração, né? A gente se emociona, recordar essa trajetória social de vida, de experiência de fé do meu avô, como o processo familiar, como pai, como homem, como cidadão, como pessoa de fé, como pastor. E isso traz muito louvável o seu exemplo, né? Eu lembro também, quando ele fez 50 anos de evangelho, ele realizou um culto de gratidão e, assim, foi muito emocionante participar, perceber, né, essa perseverança no caminho, né, olhando para as coisas que atrás fica, né, prossegue para o alvo, na esperança, na certeza do prêmio, né, da soberana vocação de Deus em Cristo. E isso que movia sempre o coração do meu avô. E isso traz para a nossa alegria, né? Essa mensagem que o meu avô sempre, mensagem da graça, como minha tia falou. E eu sou uma pessoa que também eu falo sobre a graça, essa graça maravilhosa, essa graça rica, essa graça que nos move a vivenciar uma experiência de amor para o próximo, de alteridade, de compreender o outro, de respeito, de servir, de viver o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Essa experiência, né, que a gente precisa vivenciar nos nossos relacionamentos. E eu louvo a Deus pela vida do meu avô, porque ele traz isso como legado para o meu coração, né? Faz um ano que eu passei pelo concílio
e fui consagrado a pastor, sou pastor auxiliar, né, da primeira igreja batista aqui de Sobradinho, uma cidade que, como destaquei no início, cresci, aprendi, tá aqui para servir a minha comunidade, aprender, a gente sabe das necessidades, dos gargalos, a gente sabe dos processos e o quanto que nós, como pessoas, como humanos, como cristãos, como igreja, precisamos ser atuantes, precisamos compreender a necessidade do outro, do que está lá fora, né? As escrituras falam desse quarteto vulnerável, dos vulneráveis, que é o órfão, que é a viúva, que é o imigrante, que é o pobre. A gente precisa ser uma igreja que se doa, que se ama, né? E o avô, ele era esse exemplo, né? Ele trazia o reino acima de todas as coisas, porque todas as outras coisas seriam acrescentadas. Então, eu agradeço a Deus, né, pela vida do meu avô, que partiu, né, adormeceu, como está lá escrito no texto de Atos, né? Davi, falando a respeito da experiência, da trajetória de Davi, do rei Davi, né? Que Davi cumpriu o seu propósito em sua geração e adormeceu. O meu avô, o pastor José Francisco da Silva, ele cumpriu o seu propósito com alegria, combatendo o bom combate, guardando a fé, acabando a carreira, guardando a fé, cumprindo o seu propósito em sua geração. Isso foi um avô, o exemplo que ele trouxe para a minha vida como pastor. E eu agradeço a Deus e eu sou a continuidade do seu legado, né? Quero aprender, quero ir mais além. E a experiência de viver o ministério pastoral é algo que exige muita responsabilidade. Foi algo que sempre Deus, ele trabalhou em meu coração, mas sempre a gente percebe a relação do que é o cuidado pastoral, do que a gente viver esse evangelho com seriedade, com amor. Isso exige muita responsabilidade. Foi algo que eu sempre, na minha história, eu estava em resistência. Eu tive em resistência. Mas quando eu olho as escrituras, quando eu olho o legado de homens, que Deus o capacita, e quando eu vejo o legado do meu avô, isso também é uma forma de continuidade, de permanecer, de ir em frente, sabendo que, como minha tia falou, meu avô fazia tudo em amor para o Senhor. E eu quero também dedicar minha vida para o Senhor, porque Ele é o Senhor da minha vida. Então, essa minha palavra, agradecer, alegria de estar com meus tios, e Clay também, essa palavra de gratidão, que Deus abençoe. Foi um momento muito, muito enriquecedor, muito nobre, muito maravilhoso. Mas aí eu vou deixar para o final, tem mais considerações. É só esses pontuamentos, né? E destacar aqui o meu livro, que meu avô está aqui guardado, né? Quando meus tios quiserem aqui fazer uma visita, eu pode olhar, mas vai ficar em casa. Amém. Bem, que narrativa, viu? Que história muito bonita. Eu acredito que as pessoas que estão acompanhando aí, com certeza aprenderam, como eu aprendi muito. E as datas que vocês trouxeram, assim, cada ponto é importante também para a instituição, né? A Assembleia de Deus. Eu acho que muitas pessoas que estão acompanhando aí aprenderam um pouco sobre a instituição, e eu acho que... E sobre algumas atitudes, né? Acho que Márcio aponta algumas atitudes que são importantes não só para aquela instituição, mas acho que para todas as instituições, porque, assim, algumas atitudes que nós tínhamos no passado e que foram em diversas narrativas aqui destacadas, né, o sentimento de comunidade, a vontade de participar. Eu acho que a cada dia que se passa, a cada momento que a história anda, a gente vem percebendo menos essa altivez, essa vontade de participar, de ser parte realmente da forma mais intensa. Então, Sobradinho, em algum momento, possuiu diversas associações, as pessoas que se ajudavam, as famílias que se amavam, independente da consanguinidade, e que
infelizmente, perdemos esse sentimento de comunidade. Mas eu acredito que, de alguma forma, até a narrativa que vocês trouxeram e outras que também apareceram aqui, elas contribuem para que as pessoas, os jovens ou as crianças de hoje possam reaprender, possam resgatar esse sentimento de comunidade que a nossa cidade teve no passado, né? Isso é importante porque eu acredito que no futuro próximo conseguir recuperar o mínimo que seja desse sentimento, e é possível, inclusive, recuperar a nossa cidade, né? Recuperar alguns aspectos que são, que Márcia até destacou, da possibilidade das pessoas andarem na cidade sem medo, né? Mas é isso. Então, eu deixo vocês agora a parte das considerações finais, né? Que vocês possam ser breves. Já chegamos a 1h40 de live, então as pessoas vão ficando cansadas, né? E até para subir o vídeo, né? Para colocar no YouTube, vai ficando mais difícil. Mas a gente começa na ordem, né, Isaac? Isso aí, Cleiton. Tu abre o microfone. Pronto. Eu quero primeiro agradecer pelo convite, né? E quero deixar registrado, Cleiton, que para nós filhos, meu pai, ele sempre foi um herói, né? Minha mãe, além de ser um exemplo também a ser seguido, como meu pai como ele foi. Então, muita gente às vezes fica perguntando que herói você tem, ou coisas assim. Oi? E aí eu sempre falo que o meu exemplo a ser seguido, o meu herói a ser seguido é o meu pai, porque ele deixa uma história, ele deixa um legado, ele deixa porque o exemplo é aquele que arrasta. Então meu pai, ele deixou esse exemplo e todos os filhos têm esse orgulho em um legado a ser seguido, né? Então a gente tem uma continuidade a dar à história dele e deixar registrado que minha mãe, ela era uma pessoa tão dócil, Cleiton, que lá em casa vivia cheio, os vizinhos tratavam minha mãe como se fosse tia ou avó deles, né? Todo mundo, ninguém chamava minha mãe por Dona Rita, era Irmã Rita, e, assim, sem questão de religião e tal, mas minha mãe era também um exemplo a ser seguido, né? A Márcia até fez aí esse posicionamento, mas, para mim, é uma honra, né? Quero agradecer novamente pela oportunidade e dizer a você que persista, porque a gente precisa realmente resgatar a história de Sobradinho para que os que vivem hoje aí saber que Sobradinho teve pessoas que fez a sua história, que lutou pela sua história, que lutou pelo bem-estar da cidade, né? E a gente tem o orgulho de ser descendente de alguém que deixou essa marca registrada aí na cidade de Sobradinho. E quero dizer a você que persista, porque às vezes você pode achar até que está difícil conseguir o seu objetivo, a sua meta, mas você está no caminho certo. Persista mais um pouco, porque o persistente é aquele que alcança a vitória. Então, meu muito obrigado a você, sucesso em sua carreira, né? E quero deixar aqui apenas um recado. A gente está em tempo de política, então que cidadãos sobradienses se voltassem para ver quem que tem ideologias que possam resgatar esses valores que Sobradinho perdeu. Então, a gente tem pessoas aí, inclusive como você,
que é um candidato que pode estar trabalhando nessa realização de resgatar essas conquistas. Então, eu quero desejar todo sucesso a você, parabéns pelo trabalho, e continuo falando que Deus lhe abençoe, e eu encerro dizendo que o exemplo e o herói que eu tenho a ser seguido é o meu pai. Ok? Márcia. Microfone, peraí. Sim. Eu esqueci de falar de alguém. Eu só quero chamar você de Maiane, mas... Meu pai casou... Márcia. Cleiton, meu pai casou-se pela segunda vez com Dejanira perto, como o Isaac colocou, né? E ele conviveu ainda 12 anos com Dejanira. E eu quero agradecer a essa pessoa também, porque quando meu pai ficou viúvo, ele ficou muito mal, né? Desencadeou um problema de ansiedade e atacou o coração. E ele ficou muito mal mesmo, perdeu 7 quilos, né? E ele ficou muito ruim mesmo. E eu lembro que nessa época eu estava morando em um lugar por nome Tamanduá, município de Pilão Arcado, onde morei 12 anos, e ele ficou tão mal que meu esposo, né, Diógenes, ele ficou preocupado, falou: Márcia, vá levar seu pai, porque se seu pai morrer aqui nesse lugar onde a gente está morando hoje, não vai ser bom. E ele disse assim: Márcia, eu preciso casar de novo com alguém, porque eu não posso ficar sozinho. Se eu ficar sozinho, eu não vou conseguir. E aí a gente comentou, né? Pai, por que o senhor não procura Dejanira para o senhor, fala com a mãe dela para o senhor casar com ela? E ele veio, né? Isso foi, acho que no mês de junho para julho, e logo ele chegou em Sobradinho e falou com a mãe de Dejanira, a irmã Maria, e não demorou muito, no mês de outubro ele casou com ela. E eu sempre falo, né? Eliel também comenta, que se não fosse por ela, que cuidou dele com tanto carinho, né, com tanto cuidado, assim, sabe, cuidado especial que ela tinha com o meu pai. Então, o que meu pai teve de ser para minha mãe, ele foi em vida. Ele precisava de alguém para, né, dar continuidade e prosseguir por mais 12 anos. A gente louva a Deus por isso, porque Deus permitiu que meu pai ainda ficasse aqui mais esse tempo, né? E eu também não posso deixar de registrar, eu tinha anotado aqui, mas por causa do tempo, eu fiquei preocupada com a questão do tempo, eu acabei não falando do final que eu tinha colocado aqui. Neura colocou ali, irmão Zé Francisco também foi poeta, e realmente foi. Eu coloquei aqui, ele teve alguns trabalhos poéticos, como Um Recanto do Meu Velho Sertão, 1 e 2. Um ele escreveu em 2004, e o 2 ele escreveu em 2005. Ele escreveu também O Rio São Francisco, e em 31/12/2007, à noite, no culto, na igreja, no púlpito, Deus deu a ele o desejo de escrever um trabalho para os filhos que ainda não eram convertidos na época, e para que isso também servisse de evangelização. E ele intitulou isso de Evangelho em Versos. Eu quero recitar 2 estrofes desse Evangelho em Versos, que tem 32 estrofes. A série e a 32ª eu vou recitar rapidinho. Ele mesmo é o caminho, não há outra alternativa, não é por penitência, nem obras caritativas, ele é o Salvador, porque o preço pagou, é a dádiva preventiva. E a última ele finaliza assim: finalizo, pois, agora com a profecia de Amós e com a saudação que Jesus deixou para nós. Aceite a mensagem da cruz e a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Então, eu quero agradecer por esse espaço, dizer também que ele ainda escreveu os 10 mandamentos da lei de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, um resumo sobre a lei e a graça. Escreveu também Saudosa Lembrança, que conta a história dele, né? Em homenagem à minha mãe, depois que ela faleceu. E agradecer, né, por tudo isso.
a Dejanira, que cuidou do meu pai 12 anos, e ele se recuperou ainda, depois teve um problema de saúde e ela cuidou dele todo esse tempo. Então, eu agradeço, não podia deixar de registrar isso aqui. Glaucio colocou a questão de que a gente está aqui para servir. Hoje eu congrego na Igreja Batista Independente Torre Forte, aqui em Feira de Santana, onde o nosso lema é juntos cuidaremos de muitos. E se a gente estiver aqui nessa terra e não for para servir, de nada adianta. Servir a Deus e não ver o próximo não tem sentido. Então, a gente está aqui para servir, como a Igreja de Atos, que tudo tinha em comum. Como eu sou cristão, tenho tudo e não olho ao meu redor, às vezes alguém está precisando de alguma coisa básica como comida e água. Então, eu louvo a Deus porque, falando disso agora, eu lembro que meu pai um dia disse que numa lanchonete no estado do Piauí, foi orar porque ia comer e ele disse, né, que deveria repartir o pão. E antes dele começar a comer, alguém pediu comida e ele disse, eu não posso deixar de dar. Como é que eu oro e digo que tenho que partir o pão e alguém me pede comida e eu não dou? Então, o meu pai deixou o seu legado e eu louvo a Deus pela vida deles, pelo tempo que Deus permitiu que eles passassem com a gente. Eu louvo a Deus pela minha família, pelos meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, né? E agradeço a você imensamente, Cleito, pelo espaço. Deus te abençoe, continue te abençoando, que você possa fazer esse belo trabalho que você vem fazendo aí. Eu só tenho a agradecer a você e agradecer a Deus por este espaço, que Deus possa continuar abençoando a minha cidade sobradinhense. Eu posso dizer hoje, não nasci lá aí em Sobradinho, mas posso dizer que sou sobradinhense. Então, eu louvo a Deus por isso. Muito obrigada. Eliel. É isso aí, maninha, é isso aí. Lembrou bem. A gente tem que agradecer a Deus, a Dona Dejanira também, que a gente tinha esquecido. Esses 12 anos que ela passou com o pai, que Deus permitiu que o pai passasse junto dela ainda, depois do falecimento da mãe. Foi bem lembrado, viu, Márcio? Agradecer nas minhas orações, ela faz parte. Uma pessoa que cuidou do pai integralmente. Ela dedicou esses 12 anos integralmente para cuidar do nosso pai. E, assim, agradecer a você, Cleito, ao seu canal aí. Mandar um abraço para meus irmãos. É isso aí. E, se Deus permitir, final do ano a gente tá junto aí. No final do ano. E, como o Isaac falou, o meu ano, os meus grandes ídolos, não só meu pai e minha mãe. E, assim, o que nós somos hoje como homens, seres humanos, como pai de família, agradecer a Deus e a eles por a gente ser o que nós somos hoje. E obrigadão aí pelo espaço, Cleito. Que Deus te abençoe, você e sua família. Valeu? Só lembrar que ontem, dia 30, ontem, faz 16 anos que eu migrei aqui para o Rio de Janeiro. Mas em nome de Jesus, um dia a gente tá de volta aí. Abração para vocês todos aí. Obrigadão. Eliel, desse jeito a gente testa o coração da gente, viu? Aí, Glaucio. Serrano, você bem breve, pelo tempo. Só agradecer, a palavra é gratidão. Gratidão por esse momento tão, como bem enfatizei, tão rico, tão ímpar, tão singular, tão emocionante. Rever meus tios, assim, apesar da distância, né? Um em Juazeiro, outro em Feira, outro no Rio de Janeiro, mas a gente sente mais um pouco de perto nessa relação de proximidade, quando a gente narra a nossa história, narrar a história da nossa família, narrar a história de quem nós somos, narrar
aquilo que a gente tem que se tornar, e isso é muito rico. Eu agradeço a Deus, agradeço por esse momento, agradeço pela vida do meu avô, o pastor José Francisco, da minha avó, né, Maria Rita também, e quero também agradecer por cada pessoa que nos acompanha, que está nos acompanhando aí, aquele abraço também, e finalizando, Cleiton, quero agradecer, que Deus lhe abençoe o seu projeto, seus propósitos, suas perspectivas, né, que o Senhor possa estar lhe abençoando por esse momento tão oportuno, tão enriquecedor. Então, meu forte abraço, que Deus abençoe a todos e que a graça do bom Deus, ele possa encher os nossos corações, a fim de que possamos viver esse amor, que é sempre um amor que se doa. Nosso Deus a qual servimos e que o nosso avô nos ensinou, meu avô, né, nos ensinou o sentido de sempre se doar, de servir em amor. Então, uma palavra de gratidão, que Deus abençoe a todos. Amém. Amém, Glaucio. Muito obrigado. É bom ter um colega de profissão aqui conosco também, né? Glaucio é formado em sociais, eu também sou licenciado em ciências sociais. Foi essa formação que, de alguma forma, aguçou a criação desse projeto, né, que nasce a partir de 2 cientistas sociais, que sou eu e Guilherme. Destacar, Cleiton, aí essa iniciativa, né? Fechou? Pode falar. Não, só destacar essa iniciativa. Sim. De tanto você como Guilherme, né? Colegas desse processo, né? Só destacar o quanto que as ciências sociais também me ajudou a ter esse olhar de alteridade, né? Para o outro, de respeito, né? De entender que esse caminho antropológico é um caminho muito rico, né? E as narrativas apontam isso, né? Então, que você possa, junto com o Guilherme, avançar nesse projeto e que nós é que seremos beneficiados, né? Logo, logo, aí para frente, surge um livro aí, algo que vocês possam produzir e a gente mergulhar nessas narrativas tão ricas, né? Do que é a história de Sobradinho, porque só é história porque nós estamos inseridos e construindo isso, né? Então, essa palavra de gratidão e meu forte abraço. Pronto, Glaucio. É bom porque é um outro olhar, um olhar de alguém que, além de estar participando, teve a formação, a mesma formação que nós tivemos. E isso é bom. Então, quero agradecer a família pela narrativa, a brilhante narrativa, aos tópicos interessantes, e deixar o convite novamente às pessoas, aos jovens de Sobradinho, que tiverem interesse em participar desse projeto, que eles possam escrevendo sobre temáticas que correlacionem com a história de Sobradinho, que a partir de agora nós não só ficaremos nas lives, nas narrativas, mas também faremos convites para quem tiver interesse de participar com a possibilidade de escrever. Como eu ressaltei no início, a última live de novembro, a gente já estamos organizando, pensando em uma escrita. Traremos uma escrita a partir de diversos pontos que correlacione ou que se relacione com a história de Sobradinho. Então, eu deixo aqui o convite para quem tiver interesse, já entrar em contato conosco, para que a gente dê continuidade a esse projeto. Como eu falei, nós não iremos parar por aqui. Então, agradecer a todas as pessoas e até a próxima, né? Provavelmente no penúltimo sábado do próximo mês, ainda estamos fechando, e aí no último sábado do mês faremos
essa live com a possibilidade de escrever sobre. Então, um grande abraço. Obrigado a todos. Que já desfaz a natureza, tira a gente. Diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir.